Nós estamos meditando aqui em Atos 2, 42 em diante, tá? Atos 2, 42 em diante, como viviam os convertidos, como que era a igreja primitiva, né, irmã Sueli? Como que os irmãos viviam, como que os irmãos cultuavam, como que os irmãos se reuniam, o que era prioridade para os irmãos, o que realmente os irmãos valorizavam, né? E eu já comentei aqui o verso 42, 43 e agora eu estou no 44, né? Todos os que criam estavam juntos. Amém? Amém. Eu me lembro alguns anos atrás que o apóstolo Emerson lançou esse versículo aqui como um desafio para nós pastores, né? E aí até surgiu um dizer entre nós, né? Que muitas vezes até você diz no dia a dia, né? O tal do tamo junto. Agora a Bíblia mostra o seguinte, que estamos juntos realmente se cremos. Amém? Se cremos. Então, a lógica da história, irmãos, é assim, ó. Atos 2,44, todos os que criam estavam juntos. Quem crê está junto. Então, o que me leva a estar junto com os irmãos? O que me leva a querer andar em comunhão com a igreja, com os irmãos? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, né? O que me leva a ter esse temor do Senhor com os irmãos, né? É justamente porque eu creio em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu estou junto com quem, irmãos? Com a igreja. O diabo, irmãos, ele tem tentado colocar na mente, no coração da nossa geração, uma espécie de repulsa à igreja. E aí fica surgindo aquelas ideias malucas, eu sou crente em casa, eu sou crente pela internet, eu sou crente não sei onde. Não, eu sou crente na igreja. Igreja é coisa de crente, ponto. Agora a igreja se reúne no templo e nas casas. E a internet, as mídias sociais, isso e aquilo que é um fenômeno do nosso tempo, dessa era pós-moderna, né? Irmãos, isso é só uma ferramenta para ser um facilitador, mas a gente não pode trocar o princípio pela ferramenta, entendeu? A ferramenta não faz nada sozinha, quem faz é quem opera a máquina, não é assim? Entendeu? Então, rede social, internet, isso, aquilo, distância, online, tá muito legal, muito bonito, mas isso é só ferramenta. Mas quem opera a máquina, né? É o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, se eu sou crente, é isso que a Bíblia ensina, eu preciso necessariamente estar ligado a uma igreja local, e é isso aqui, ó, é a comunhão da mesa. É tomar um cafezinho junto com o irmão, é orar com o irmão, é ouvir a dificuldade da irmã, é sentir a dor da irmã, é interceder pela vida da irmã. Isso é cristianismo de verdade, né? Então, quem crê está junto. Vocês têm que entender isso. Vocês não vêm aqui porque eu pego no pé. E eu pego mesmo no pé. Mas acima e além disso, acima e além de eu pegar no pé e tal, e cobrar, e eu cobro mesmo, irmãos, mas é para o bem dos irmãos, né? Vocês precisam entender que há uma motivação maior em vocês estarem e em eu
pegar no pé de vocês para estar, porque também de mim vai ser cobrado, né? É que nós, acima e além de tudo isso, nós cremos. Nós cremos. E se nós cremos, nós estamos juntos. Amém? Amém. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer dizer, o que é em comum? É aquilo que nos identifica. Amém? Eu fiquei muito abençoado essa semana, né? Pela iniciativa de uns irmãos, entendeu? Porque a iniciativa deles, no sentido de estarem ajudando, mostrou que eles têm afinidade comigo. Temos coisas em comum. E acima de coisas, né? Temos alguém em comum, que é Jesus. É Jesus. Amém? Eu sei que é muito difícil, irmãos, muitas vezes na cabeça de vocês entenderem ou aceitarem algumas coisas, porque nós, literalmente, irmão Hélio, hoje, nessa geração pós-moderna, nós estamos nadando contra a maré. Existe toda uma maré do mundo gospel dizendo, a igreja é isso, vitória é isso, ser crente é isso, um marketing, uma coisa, e você começa a confrontar muitas dessas coisas com a Bíblia, e você começa a olhar e dizer, não, mas peraí, não é bem isso. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Essa semana, os irmãos sabem, né? Todos nós aqui temos desafios, mas eu e a pastora temos passado esses últimos 2 meses muitas tribulações, mesmo. E eu agradeço a oração, a ajuda dos irmãos. Eu sei que vocês têm orado por nós, né? Deus fala pra gente, Deus mostra. Amém. Então, assim, nós entramos numa situações bem complexas de 1 mês e meio, 2 para cá, assim, que literalmente virou tudo de perna para o ar. E aí, segunda-feira, eu fui dar aula para os meus alunos lá do Bola, e é uma casa lá no centro. É engraçado que eu não dou aula na igreja deles, eu dou aula na casa de uma líder. São líderes muito queridos, o Marcelo e a Cleide, né? Eles são muito influentes ali, né? Eles são, assim, pessoas de muita confiança do pastor Glauco e da pastora Carol. E olha que legal, né? Esses irmãos, eles montaram, irmão Hélio, na casa deles uma sala de aula para mim dar aula. E reuniram os discípulos deles ali, da coordenação lá deles, né? Com a bênção, claro, dos pastores e tal, né? E eu chego ali, eu tenho uma sala de aula montada dentro da casa. E é lá no centro histórico, e eles fizeram isso porque eles tiveram uma visão, enquanto eles estavam orando, onde eles viam que brotava água das paredes da casa deles, e Deus falou assim, essa água brotando das paredes é o ensino da palavra que o professor Alessandro vai trazer aqui dentro para vocês. Montem a sala e tragam os alunos e chamem ele para ensinar. Eu estou ensinando lá, glória a Deus. E aí o que aconteceu? Segunda-feira eu fui lá ensinar, mas eu estava muito mal, irmãos. Mal. E a pastora também. Sabe? Mal, aquele dia estressado, um monte de coisa, né? E aí assim, fui lá dar aula e tal, cheguei lá, dei aula para os irmãos, terminou a aula, os irmãos não me deixaram embora, disseram assim, professor, nós precisamos que o senhor ore por nós. E aí eles começaram tudo a contar assim, as dificuldades que eu estava passando, e uns negócios complicados, sabe? Eu não falei, mas pensei, né? Digo,
Mas é eu que preciso de oração, né? Como é que eu vou? Não, já trouxeram um óleo e ungir, não sei o quê. Eu digo, gente, eu não sou o pastor de vocês, né? Tentei me sair. Não, eu não sou o pastor de vocês, eu sou só um professor. Não, a gente sabe, mas mesmo assim a gente quer que o senhor ore por nós. O pastor autorizou aqui, o senhor é de confiança, não tem problema. Eu digo, tá, vamos orar. Aí eu falei até assim para eles, né? Eu digo, tá, eu vou orar por vocês, mas vocês têm que orar por mim depois. E peguei, ungi eles e comecei a orar. Mas uma oração assim, você sabe, né, irmão? É mais aquela coisa, né? É. Aí começou a acontecer uma coisa interessante. Eles começaram todos a ser renovados no Espírito Santo, falar em línguas e começaram a ter experiências com Deus. Né? Quase que eu não consegui ir embora. E aí eles começaram a falar que onde eu ungi eles, o óleo estava queimando. Tá. Aí terminou eles orando por mim e tal. Aí no final ali eles disseram assim, nós estamos renovados porque o Senhor orou com muita autoridade. Tá, amém? Digo, tá, ore por mim. Oraram por mim, peguei, entrei no carro e vim embora. Fui chegar em casa, eram 11h30 da noite. Aí eu estou dirigindo, estou vindo lá pelo centro histórico, lá, aquelas ruas de pedra lá, e pensando, né? Digo, mas como é que pode, né? Eu vou orar por esses irmãos, eu desse jeitinho aqui que eu estou hoje. Desanimado? Né? Necessitado. E aí eles têm esse mundaréu de experiência e olham para minha cara e dizem assim que... Foi bem assim que eles disseram, nunca alguém orou por nós com tanta autoridade. Aí eu entrei por aqui, que eu sempre entro por aqui, passo na frente da igreja para ver se está tudo bem e tal. Quando eu estou passando aqui na frente da igreja, eu senti o Espírito Santo dentro do carro comigo. E o Espírito Santo só me disse duas coisas. Ele me disse assim, as dificuldades que você passa são para te dar autoridade. E a segunda coisa que ele me disse foi um versículo: quando estou fraco, é aí que sou forte. Irmão Paulo, aí eu cheguei em casa consolado, né? Glória a Deus. Essa aqui estava lá muito desmilinguida, sentada na mesa, e eu cheguei e já compartilhei com ela, né? Então, irmãos, isso também é um testemunho para edificar a fé de vocês, porque todas as dificuldades que vocês passam, que eu passo, que nós passamos como pessoa, como família, como igreja, no fundo é para nos dar autoridade. Porque pense bem, quem tem autoridade, por exemplo, né, para falar sobre, vamos lá, provisão financeira, é quem já passou necessidade nessa área. Quem tem autoridade para falar sobre esperar no Senhor? Irmão Hélio, você que já está de cabelo branco, assim como eu, né? Entendeu? O irmão Hélio é um que tem autoridade. Eu não sei se ele já se tocou nisso alguma vez. Alguém já falou isso, mas eu vou falar. Você tem autoridade para ensinar e ajudar outros e testemunhar para outros sobre esperar no Senhor. Por quê? Porque você esperou 3 anos no Senhor um emprego. Entendeu? Entendeu, Paulo? Quem tem autoridade para ensinar sobre a cura? Quem já passou uma doença. Entende? Então as coisas que nós passamos, irmãos,
Aí eu comecei a ver as coisas sobre outra perspectiva, até falei, Deus, não tinha um outro jeito de me dar autoridade, né? Ele falou, não, podia ser diferente, né? Podia ser, sei lá, um raio, um negócio que cai na tua cabeça, tô cheio de autoridade, que é o que a igreja moderna quer dizer, não é assim? Receba unção, pronto, tô cheio de autoridade. Se fosse assim, mas não é. Quem tem autoridade para falar sobre relacionamento familiar? Quem já passou crise de família. Quem tem autoridade para falar sobre relacionamento conjugal? Quem já passou crise no casamento. Quem tem autoridade para falar sobre crise de igreja? Nessa nós somos doutor, né? Quem já passou crise de igreja. Então, o que eu entendi? Que há uma presença de Deus em todo o processo, né? E é isso que a igreja antiga entendia. Por isso que eles estavam juntos. Porque as crises, as perseguições, as dificuldades, os problemas que eles passavam juntos, irmãos, davam a eles autoridade. E é por isso que fala ali que sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Entendeu? Aí, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, verso 45, né? À medida que alguém tinha necessidade. Quer dizer, o que acontece aqui? Uma igreja preocupada também com as necessidades uns dos outros. Eu sei que esses irmãos, né, que me abençoaram, têm necessidades. Mas de repente eles abriram mão de alguma coisa para naquele momento suprir a minha necessidade. Então, o verso 46, alguém leia para mim ali, Atos 2:46. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então, quando que era o culto dos irmãos, né? Não quer dizer que a gente tem que imitar, mas diariamente, quer dizer, e aqui aparece de novo a palavra perseverar. A palavra perseverar é o que se destaca nesse trecho aqui, porque ela aparece duas vezes. Vocês sabem que quando aparece coisa repetida na Bíblia, é sinal que está chamando a atenção, né? Então, o que é perseverar? É insistir naquilo que é prioridade, é insistir naquilo que vale a pena, né? Então, diariamente, perseveramos. Eles perseveravam. Outra palavra aqui que é muito importante, irmãos, é a palavra unânimes. O que é alguém unânime? Podemos ter as nossas diferenças, mas abrimos mão delas em favor de algo maior que nos une. Então temos as nossas diferenças, ninguém um é igual ao outro, isso não existe, né? E todas as tentativas que a humanidade fez de nivelar as pessoas tudo igual, deu desastre, né? Um grande exemplo disso é o próprio comunismo. Essa é a ideia, nivelar todo mundo. Nunca deu certo, não vai dar. Então, mas eu não quero falar de política, né? Eu quero falar da palavra unânimes. Então, o que é ser unânime? Somos diferentes, temos diferenças, mas abrimos mão das nossas diferenças por algo maior. E quem é esse maior? É Jesus. Se você olhar os apóstolos, o bando de gente mais diferente, bem diferente, né? Um do outro. Mas eles acabaram abrindo mão até da própria vida, né? Morreram como mártires por um propósito maior, que é a fé cristã, por alguém maior, que é Jesus. Uma vez alguém me falou dessa palavra unânimes no grego, né? Essa palavra unânimes no grego é homotumadon.
Yomotumadon significa unidos em uma mesma fúria. Quer dizer, é quando uma falange militar, né, de um exército ia para frente de batalha e atacava. Então aquela fúria, aquele foco, aquele objetivo, né? Aquela meta, um soldado diferente do outro, né? Mas aquilo os unia naquela direção. Então, diariamente eles perseveravam unânimes. Aonde? A tradução que o irmão leu, no pátio do templo, né? Por que no pátio do templo? Porque eles não podiam entrar no templo, eles não eram sacerdotes nem nada. Aqui ainda estamos no contexto da religião judaica, né? A minha fala no templo. É. E o que eles faziam de casa em casa? Aqui que você vê, ó, a igreja no templo e na casa. Então é necessário perseverar no templo. Como que nós perseveramos no templo hoje? No culto, é o que vocês estão fazendo aqui. E como nós perseveramos na casa? No grupo familiar, né? E tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso aqui, irmãos, é importante, né? Alegria e singeleza de coração, quer dizer, é você estar... Da onde vem essa alegria? A alegria de estar juntos. Amém? Irmão, crente que não se alegra de estar junto com os irmãos, com a igreja, está com algum defeito de fábrica, está com algum problema. Porque quando estamos com os irmãos, nós estamos alegres. Mesmo muitas vezes nós passamos dificuldades, né? Às vezes você chega meio tristão no culto, na igreja, no grupo, mas você vê os irmãos, você ora com os irmãos, você conversa com os irmãos, né? Ainda mais se tiver comida no meio, né? Aí que a gente fica alegre, né? Com alegria e singeleza. O que é essa singeleza de coração? É a simplicidade. Então, eu me lembro de uma bem-aventurança, né, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? É a simplicidade para com Deus. Eu fiquei muito feliz essa semana, eu acho que vocês viram no grupo que eu botei a foto, né, minha, da pastora com o Davi. E eu fiquei muito feliz de revê-lo. Eu não pensava que ele estava tão crescido, ele está com 15 anos. Não quer que chame de Davizinho? Não, agora é Davizão. E eu fiquei muito feliz, porque eu abracei ele e eu falei assim: nossa, cara, que saudades de ti. E ele me abraçou com muita força. E me disse assim: eu também, pastor, tenho tanta saudade de ti. É a coisa mais linda. E ele fez questão de frisar o tanta. E aí eu comecei a conversar com ele e tal. Terminou, fomos embora. Eu falei para a pastora assim no carro, né? Nossa, como ele está grande. E é nessas horas que você percebe que você está ficando velho. O tempo está passando. Essas horas que você percebe que você está ficando velho, né? Bah. E aí Fizemos disse assim, noivado, fizemos um casamento, digo, apresentamos nossa, ele. né? Daqui a 5 anos ele pode estar casado. Ou até mesmo ter um filhinho. Bom, Israel, a Letícia, é outro caso. Então, meu Deus do céu. Mas aí veio uma coisa, irmãos, no meu coração, assim. Eu comecei a conversar com ele, comecei a falar umas coisas, né? Do tempo da igreja e tal. E ele começou a repetir coisas que eu ensinei. E aí veio no meu coração assim:
você tem formado uma geração. Vamos indo para a reta final aqui, irmãos, da nossa meditação. E é o verso 47, né? O que diz lá o 47? Leia lá para mim. Louvaram a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então olha isso. Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Simpatia do povo. Quando a igreja é a igreja da Bíblia, o povo, por mais que não conheça ainda Jesus como a igreja conhece, vai se identificar. Porque o povo verá na igreja o suprimento de algo que eles querem e não têm. Que é o quê? Esse relacionamento aqui. Quantas pessoas vocês acham nesse exato momento em Paranaguá que queriam estar aqui nessa mesa que nós estamos, mas que estão sozinhos, que estão abandonados, que estão esquecidos, que estão perdidos, que estão isolados? E não estou falando só de gente que está num hospital, num asilo, numa prisão. Não. Eu estou falando de gente que tem uma vida normal. Estou falando de gente que muitas vezes tem uma família grande, mas ela está isolado em si mesmo, né? E enquanto isso, é aqui que eu quero pegar nesse finalzinho. Enquanto isso o que, irmão Paulo? Enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, enquanto a igreja perseverava na comunhão, enquanto a igreja perseverava partindo pão, enquanto a igreja perseverava orando, né? Enquanto isso, o Senhor acrescentava. Quem acrescentava? O Senhor. A gente deve evangelizar, a gente deve testemunhar, mas nós não podemos converter ninguém, porque quem converte é Deus. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer que os salvos é acréscimo do Senhor. Isso aqui vai cair lá naquela doutrina que eu já falei para vocês da eleição. Lembra? Quando eu falei sobre isso? Lá dos cânones de Dort, tá? Aquela série de mensagens, está até lá no YouTube, né? Então isso vai cair lá. Então é o Senhor quem tem os seus salvos, é o Senhor quem os alcança, é o Senhor quem os acrescenta. Nós oramos e testemunhamos, mas quem faz essa obra é o Senhor. Amém? Nos nossos próximos cultos, eu quero trabalhar com vocês esse material aqui, ó. É um material bem pequenininho, bem simples. E na verdade o que eu comentei hoje da Bíblia é a introdução a esse material, que é a didaquê. Né? Pastor, o que é a didaquê? A didaquê é o catecismo dos primeiros crentes. O que é um catecismo? É uma confissão de fé. Vocês já me ouviram ensinar muito sobre isso, né? É um credo. O que é um credo? O credo é uma declaração do que a igreja crê. O que é o catecismo? É para fazer uma doutrinação, uma catequese. Amém? Isso aqui também é chamado de ensino dos apóstolos, mas não foi os apóstolos que escreveram. Isso aqui quem escreveu foi discípulos dos apóstolos. Então a didaquê,
Essa palavra didaquê vem do grego, né? Quer dizer ensino. Então, é o Atos ali que nós lemos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nós vamos trabalhar nos nossos próximos encontros a didaquê. Nós vamos ler e vamos compartilhar, vamos comentar, vamos consultar as escrituras, né? E ela fala aqui, ó do que ela fala. Ela fala dos dois caminhos, que existe um caminho de Deus e um caminho que não é de Deus, né? O caminho da vida, Mansueli, e o caminho da morte, né? Então ali, os dois caminhos. Viver é amar, a violência do amor. Engraçado isso, né? É que a igreja antiga ensinava que o amor a Deus e aos irmãos tinha que ser tão radical a ponto de ser violento. Eu amo violentamente o irmão Paulo. Então não é violência no sentido de bater, de nada disso, né? É no sentido de intensidade. Eu amo intensamente, né? Aí ele vai falar do amor de partilha, exigências do amor ao próximo, raízes do mal e do bem, a pessoa inserida na comunidade. Aí ele fala do caminho da morte, perfeição é servir ao Senhor. Depois ele vai ter uma outra parte falando da celebração da vida. Ele vai falar de batismo, jejum e oração, celebração da ceia e como se fazia essa celebração na igreja primitiva. Isso aqui também eu vou adotar a partir dessa próxima Santa Ceia, o ritual daqui. Depois ele vai falar de vida comunitária. Uma das maiores preocupações da igreja primitiva era como distinguir entre os verdadeiros e os falsos pregadores. Então, lá no primeiro século já tinha uma coisa escrita para ensinar os irmãos. Verdadeiros e falsos pregadores, hospitalidade com discernimento. Quer dizer, quem você recebe na tua casa não é qualquer um. É quem você discerne pelo Espírito Santo que é digno de estar lá. A sustentação do profeta. Uma outra preocupação da igreja no primeiro século, né? Quem são os líderes que devem ser mantidos pela igreja, né? Celebração dominical, como se celebrava o culto, a vivência comunitária. E aí ele termina aqui a última parte falando um pouquinho dos tempos do fim. Perseverar, e perseveravam, né? Perseverar até o fim. Amém? Amém. Glória a Deus.